coisa que o pessoal não se toca, que às vezes se chega e fala para alguém, beleza, vou sentar e fazer minha arquitetura aqui, né? Vou chegar e fazer o planejamento da minha aplicação, ver como que ela vai funcionar, com o que eu vou rodar, quais as estruturas que eu vou ter que criar baseado no que veio de levantamento de requisitos, né? Então, é muito importante você ter essa parte. Só que aí vem algumas pessoas e falam, que arquitetura, isso aqui é para ontem, tem que fazer, sai fazendo aí que senão vai atrasar, e é isso aí, né? E o pessoal não se dá conta que você se importando ou não, a sua aplicação vai ter uma arquitetura. Não é porque a pessoa não gosta do termo, ou não para estudar sobre, ou não se liga a esse tipo de assunto. Isso não vai fazer com que o teu projeto não tenha uma arquitetura. Ele sempre vai ter uma arquitetura, independente se a arquitetura é boa ou ruim, tá? Então, quando você não se preocupa e faz de qualquer forma, a arquitetura vem de qualquer jeito também, né? E aí a gente pode fazer o paralelo aí com uma casa que não foi planejada. Então, decidiu fazer um quarto aqui, agora porque o cliente pediu na tua orelha, você tem que fazer um banheiro do lado, mais um quarto porque ele não tinha falado antes, mas falou agora, precisa colocar mais uma coisa. Então você vai acoplando coisas sem ter pensado antes, sem ter disposto esse ambiente de uma forma planejada, e aí você começa a criar uns monstrinhos, né? Fazendo essa analogia com a casa começa a ficar toda quebrada, sem nenhum tipo não toma uma forma específica, não tem uma disposição boa no ambiente interno, e assim acontece como no software também, né? Você tem coisas sendo feitas de qualquer forma, conectadas de qualquer forma, e acaba que o sistema fica de qualquer forma. Então, você não tem uma organização, porque você simplesmente não sentou, não planejou, não validou com o pessoal de negócio se é isso, se não é isso, se os requisitos estão sendo atendidos, né? Por mais que você não tenha começado a codar ainda. Então, a gente teve uma live aqui falando de levantamento de requisitos, e isso é uma das partes mais importantes do desenvolvimento de software, porque é você embasar todo o serviço que você ainda vai ter em dados provenientes do cliente, né? Dados reais, dados do negócio. Então, você precisa desses dados para conseguir pensar na solução. Não tem como você sair codificando se você nem sabe o que você precisa fazer. E aí, unir um mau levantamento de requisitos com uma falta de planejamento da arquitetura, aí resulta no caos, ok? Então, o ponto que eu queria deixar aqui, a arquitetura independe se você gosta do termo, se você não gosta do termo, se você se importa com isso ou não, o seu software vai ter uma arquitetura. Aí é de sua escolha saber se essa arquitetura é planejada ou não. É que o software ele é sempre desenvolvido para resolver algum tipo de problema, correto? Um problema ou um conjunto, né? Na verdade, é sempre um conjunto de problemas que você tem que resolver para entregar uma funcionalidade, entregar um sistema funcionando. E o que eu quero trazer aqui, baseado nos padrões de projeto, é que muitas pessoas, né, possivelmente já tiveram o mesmo problema que você. Então, falando aí em questões de código, né? Problemas em relação a fazer reutilização de um componente, você tem uma entidade, você precisa ter dois comportamentos baseados em alguma característica dessa entidade. Então, tem alguns tipos de problemas que eles já foram pensados, já foram encarados por outras pessoas, muitas vezes por milhares de pessoas, e baseado nisso, essas pessoas foram criando suas soluções, essas soluções foram compartilhadas na comunidade, enfim, caíram para as pessoas como um todo, e é a partir desse momento que os padrões vão sendo criados. Então, uma pessoa
pegou a solução de outra, viu que funcionou, compartilhou que funcionou, contribuiu muitas vezes com o projeto open source, né? E assim foi construindo um tipo de padrão, um tipo de técnica que resolve determinada situação. E é nesse ponto que nós temos os design patterns, tá? Então nós temos design patterns de vários tipos que resolvem problemas específicos dentro do seu software. Então é muito inteligente você, tendo um problema, né, tendo uma dor, vamos dizer assim, dentro da construção do seu código, você olhar para esses padrões e você tentar identificar se a solução que é entregue, né, por esses padrões resolve o seu problema, tá? O que muitas vezes acontece. Então, nesses anos e anos de desenvolvimento de software, do pessoal compartilhando conhecimento, isso está muito difundido e está muito validado, né? Então, o pessoal já bateu várias vezes tendo aquele problema e aplicando aquela solução e validando cada vez mais aquele padrão, e é por isso que ele é chamado assim. Ele virou um padrão porque ele foi amplamente testado e validado. Então, faz muito sentido você olhar para esses padrões como possíveis, né, candidatos a resolver teu problema. E por que eu falo que é importante você olhar, você estar antenado com esses padrões e você não querer fugir deles, você achar que é coisa da modinha, você achar que é coisa de influencer de programação que só fala em design patterns e quer pregar essas boas práticas, se não achar que é frescura de alguma forma, tá? É muito importante você olhar para esse tipo de coisa, porque além de poder resolver o teu problema, você evita de criar um monstrinho seu, tá? Quando eu falo monstrinho, o que eu quero dizer? Monstrinhos são aquelas soluções que você desenvolve in-house, você desenvolve da sua cabeça, querendo resolver um problema que já está muito bem resolvido, né? Então você acaba querendo aquela solução mirabolante da empresa que uma pessoa só fez, uma pessoa só conhece, foi testada em um local só, né? E muitas vezes está cheia de bug, não tem testes, né? E aqui eu já estou ampliando um pouco, saindo um pouco do design patterns, que seria um conceito em si, né? E estendendo até a construção de frameworks, essas coisas assim, frameworks empresariais e tudo mais, que muitas vezes são feitos de qualquer forma para atender um cenário específico, sendo que já tinha algo que atendia muito bem, já testado, já validado. Então você acaba reinventando a roda, e reinventando a roda de uma forma precária, né? Você reinventando uma roda meia boca. Então, sem contar que muitas vezes quando você deixa aquela solução não é mais utilizada por um tempo, ela fica defasada, ninguém mais dá suporte, você não tem uma continuidade, né? Não tem aquela solução foi testada em apenas um local, então acaba que vai sendo abandonada, e é aí que os legados começam a nascer, os frameworks que ninguém mais tem o código fonte começam a nascer, né? Você tem só a DLL lá, você não sabe o que é, você só sabe que essa DLL está na maioria dos projetos e você tem que usar porque entrega determinada funcionalidade. Então, a falta de padronização, a falta de ter uma visão aberta e olhar para esses padrões difundidos já de mercado, esses padrões que já resolvem determinadas situações dentro do código, fazem com que esses problemas venham a ocorrer dentro da empresa. Acontece muito disso quando você não quer olhar para fora e aceitar que isso é uma realidade, não é um achismo, não é modinha, e isso já está muito bem validado.